Olá, meu nome é Otávio Nunes, eu sou o diretor executivo da MD Health, a primeira empresa de educação médica independente do Brasil e da América Latina, que é responsável por prover informação e capacitação de profissionais de saúde. Na oncologia, temos a Oncologia Brasil, que conta com especialistas nos mais diversos tipos de tratamento de câncer e produz conteúdo e soluções para profissionais, indústria farmacêutica e pacientes. É um prazer estar aqui conduzindo esse encontro que pretende discutir o papel das agências reguladoras na área de saúde e o seu futuro no pós-crise do coronavírus. As agências reguladoras foram instituídas no Brasil na década de 90. Na área de saúde, Anvisa e INS sempre desempenharam um papel importante na relação com o setor privado, com o objetivo de trazer segurança e qualidade aos produtos e serviços, qualificando as relações com o mercado e beneficiando lá na ponta o cidadão. Mas nesse momento, como tem sido o papel das agências em meio à crise da Covid-19? Qual o futuro das agências depois que tudo isso passar? Para falar sobre este assunto, vamos chamar o Renato Porto, advogado, ex-diretor da Anvisa e especialista em regulação. Também falamos com Leandro Fonseca, economista, ex-diretor-presidente da ANS e especialista em políticas públicas e gestão governamental. Apenas para a gente fazer aqui um esquema, dinâmica do debate, nós teremos mais ou menos 20 minutos nessa conversa com o Leandro e com o Renato, depois passaremos a perguntas dos internautas que estão nos acompanhando nesse momento. Agradeço primeiramente as pessoas que fizerem as perguntas, por favor, que se identifiquem com o nome da empresa, o nome dele e o nome da empresa, obviamente, para que a gente possa identificá-los. E, ao mesmo tempo, peço também que façam perguntas objetivas para dar mais oportunidades a outros internautas que também queiram participar. Então, vamos lá, a primeira pergunta. Eu gostaria de iniciar o debate perguntando para os dois convidados sobre esta nova situação que nós estamos vivendo, essa crise do coronavírus, que é uma crise de saúde pública, mas, ao mesmo tempo, envolve outras coisas, como, por exemplo, a economia. Eu gostaria de saber dos dois, tanto do Leandro quanto do Renato, como vocês classificam o papel das duas agências, a ANS e a Anvisa, neste momento da crise do coronavírus, especialmente quando a gente tem números realmente impressionantes do Brasil, por exemplo, ultrapassando a China em números de registro da doença. Não sei se o número é propriamente uma coisa que a gente possa fazer essa relação direta, mas, de qualquer maneira, é um número expressivo, de 5.300 casos no Brasil na última semana. Renato, poderia, por favor, começar sobre este posicionamento? Como é que você vê as agências hoje no Brasil em meio a esta crise que estamos vivendo? Obrigado pela participação, bom dia. Bom dia, Otávio, bom dia, Leandro. Obrigado a todos aqueles que nos assistem. É sempre muito gratificante conversar com um grupo de elevado nível. Bom, Otávio, para mim, acho que o papel das agências de saúde é extremamente relevante, né? É muito importante, e nós precisamos lembrar que essa crise inicia-se com uma crise de saúde. Portanto, a responsabilidade dessas agências ela é altíssima. Eu diria que, para falar rapidamente, dois pontos, especificamente em relação à Anvisa, eu acho que a Anvisa precisa e, de certo modo, imprimiu uma velocidade adequada nos seus processos. Então, nós estamos falando hoje da aprovação, por exemplo, de produtos para combate ao Covid. A agência já aprovou 51 kits de diagnóstico, a agência já aprovou 6 estudos clínicos. Então, nós estamos falando que uma agência que poderia ser a barreira para a entrada de alguns produtos, pelo contrário, está fazendo uma avaliação de risco diferenciada, criou regras que até, de certo modo, amenizam os regramentos que são obrigados a serem cumpridos para o registro de diversas categorias de produto, colocou uma força de trabalho absolutamente dedicada a cuidar dos produtos de combate ao Covid, e, na minha opinião, imprime uma velocidade adequada. Isso é tudo muito dinâmico, é natural que aconteça assim. Então, ontem a Anvisa, por meio da sua diretoria colegiada, na reunião de call, já fez alterações de normas que foram publicadas no período de Covid. É assim, vai ser cada vez mais dinâmico.
e as situações mudam, e a partir do momento que as situações mudam, a Anvisa tem que adequar o seu regulamento. É por isso que é uma agência reguladora, por isso que há mais facilidade de você transformar os marcos regulatórios. Um outro ponto, e aí um ponto, de certa maneira, na minha opinião, negativo, eu acho que a Anvisa fica devendo um pouco em relação à comunicação. Eu acho que a Anvisa tem bastante credibilidade no mercado, e aí nós estamos falando tanto o público privado, os produtores, tanto o consumidor, o paciente. Então, a credibilidade da agência é altíssima nesse tempo. Ao longo desses 21 anos, a Anvisa conquistou isso. E, para mim, nessa ótica, me parece que o trabalho que está sendo desenvolvido de comunicação deixa um pouco a desejar. Então, para iniciar o nosso papo, eu coloquei 2 pontos que vejo que a Anvisa, de fato, cumpre num ponto um bom papel, e no outro ponto eu acho que o Brasil precisaria ter mais informações da agência reguladora, ou seja, não é só informação de registro, de quantidade de produto, de RDC publicada, o que é saúde, o que é combate ao Covid, como é que se faz esse combate ao vírus. Eu acho que a agência tem muitos pontos a apresentar. Renato, depois a gente vai voltar a este tema, muito mais a perspectiva do futuro, mas você diria muito rapidamente, até para dar oportunidade para o Leandro para começar realmente o nosso debate, que esta pressão, digamos assim, sobre a agência, sobre a Anvisa, foi uma resposta importante, como você está dizendo, e rápida, mas provavelmente vai ser um problema para ela lá na frente, para poder responder na mesma medida quando tudo isso passar-se, efetivamente, isso passar num prazo aceitável. Sem dúvida, sem dúvida. A gente não será o mesmo depois da crise, né? Então, nós estamos falando aí de uma área, e eu estou acompanhando a área de medicamentos e a área de produtos para a saúde mais dedicadamente, a área que colocou técnicos dedicados a isso, que está dando bastante velocidade, e depois o setor pode cobrar essa velocidade. Eu falei, se é possível fazer isso numa época de Covid, por que não depois? E aí, Otávio, provavelmente a gente vai adiantar nesse tema lá na frente, mas será que a velocidade de uma crise não é a velocidade que se deve imprimir a crises individuais? Porque empresas têm crise todos os dias. Então, talvez o que a gente esteja vendo nesse momento é que um grande problema gerou uma crise global. Mas será que cada parte, cada empresa, cada setor não tem suas crises que vão passando ao longo do tempo e a Anvisa olhava isso adequadamente? Talvez essa seja uma incorporação que a agência tenha que fazer de percepção de risco versus crises, e não só crises da monta de uma pandemia, mas crises que podem ser crises individuais. Muito bem. Leandro, do ponto de vista do setor privado, como é que você vê o desempenho da ANS nesse momento de crise? Bom dia, obrigado pela sua participação. Bom dia, Otávio, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com meu amigo sempre elegante, Renato, um profissional que eu admiro. O setor de saúde suplementar, né, de operadoras de plano de saúde, de uma forma geral, e aí certamente eu vou cometer algumas injustiças com essa frase, mas de uma forma geral tem uma gestão muito arcaica. Arcaica no sentido de um pensamento, de um mindset ainda ativo. Então, aqui no Brasil, quando surgiu a pandemia, quando chegou, de fato, a crise, havia muita discussão sobre cobertura de plano de saúde em relação aos exames. Eu lembro que nos Estados Unidos, as seguradoras de saúde, logo de cara, anunciaram por lá que iriam cobrir os testes, não iriam cobrar participação, enquanto aqui ficou uma discussão se devia ou não cobrir, né? E precisou, então, o regulador ir na frente e colocar, então, essa cobertura de testes por parte das operadoras de plano de saúde. Tem uma discussão antiga no setor sobre ativos garantidores, que nesse momento de crise foi retomada. Lá nos Estados Unidos, o que a gente vê são operadoras que já divulgaram, inclusive, resultados do primeiro trimestre,
uma grande operadora lá, inclusive, falou que iria usar 2 bilhões de dólares para adiantar pagamento aos prestadores, né? E aqui operadoras estão fazendo pleitos de adiar a multa, não ter aplicação de multa, enquanto que, do meu ponto de vista, devia estar pensando, de fato, na entrega de saúde lá na ponta. Então, de uma maneira geral, o regulador, ele digamos assim, ele está num nível à frente até do que a média do mindset do mercado. O regulador vem puxando discussões, por exemplo, sobre gestão de saúde populacional há muito tempo. Há muito tempo o regulador vem falando de atenção primária à saúde. Há muito tempo, portanto, vem sendo colocados incentivos regulatórios para que a operadora não seja uma mera intermediária financeira, mas faça também gestão de saúde populacional. Com raras exceções, eu vejo algumas operadoras preocupadas com isso, né? Vi uma grande operadora outro dia anunciando na TV, telemedicina, o que as pessoas devem fazer nessa época de pandemia. Era isso que eu esperava, de fato, do mercado como um todo, né? Mas são raras as exceções que, de fato, têm esse olhar dedicado sobre a saúde da sua população. Então, o regulador, nesse período, ele procurou adiar também o cumprimento de algumas decisões, de algumas informações que as operadoras precisavam prestar. Então, adiou a entrega de relatórios financeiros, de informação de beneficiários, etc. Mas, por outro lado, isso deixa, por vezes, o regulador também um pouco no escuro, né? Sem saber, de fato, o que está acontecendo num tempo mais próximo em relação ao mercado. A informação econômico-financeira, por exemplo, que está disponível é do terceiro trimestre do ano passado. Então, há uma defasagem muito grande de informação e o regulador está sendo pressionado nesse momento e está navegando numa certa incerteza, por conta exatamente de falta de informação. Então, cabe também ao regulador buscar fontes alternativas de informação para conseguir tomar decisões, né, nesse momento de crise, nesse momento de pressão, de forma embasada. Tem que ser um pouco mais criativo nessa busca de informações para embasar o seu processo decisório. Muito bem. Renato, indo um pouco mais à frente, passada essa pandemia, essa crise, e a gente espera que isso aconteça num breve tempo, como é que você imagina que será, por exemplo, a partir do próximo semestre? Eu não estou dizendo nem a partir do ano que vem, mas já a partir do próximo semestre. Que impacto a crise terá na vida das empresas, nos negócios e, obviamente, na vida do cidadão? Bom, Otávio, sem dúvida nenhuma, é muito difícil prever o que será após uma pandemia, mas alguns pontos a gente pode já raciocinar. Eu acho que, sem dúvida, não seremos iguais em nada depois dessa crise. Eu penso que é a primeira grande crise de verdade que o Brasil enfrenta e que está passando. E, para isso, eu acho que um ponto vai ser fundamental depois da crise. Ele já era um ponto bastante importante antes, e acho que vai se tornar ainda mais importante. E o que eu nominaria? É uma credibilidade nas relações público-privada. Esse talvez seja um grande diferencial do passar da crise, na minha opinião. Você consegue fazer isso ao longo do tempo, não se consegue fazer isso rapidamente. Então, as empresas que, de fato, têm uma alta credibilidade nessa relação estão se beneficiando, na minha opinião, deste momento de crise, mais do que as empresas que não têm essa credibilidade. Imagina, Otávio, que se a gente estiver falando aqui de policy, de compliance, de accountability, o que significa para um gestor público, para um ministro, para um secretário, para um diretor de agência, pegar o WhatsApp e falar com pessoas do setor privado. E esse momento está sendo necessário.
Então, eu vejo colegas meus que estão na iniciativa privada, colegas meus que estão no setor público, fazendo isso. E se essa credibilidade é alta, você se beneficia disso. Ou seja, você não consegue construir essa relação no momento da crise, quando a situação se agudiza. Aí não. Aí quem já construiu tem, e quem não construiu vai precisar construir em outro momento. E veja que os produtos estão em xeque. Uma RDC que está sendo tratada pode colocar esse produto numa situação de vulnerabilidade. É um momento de crise para a empresa, ou seja, talvez o portfólio inteiro de uma empresa esteja em risco. Como é que você faz isso? Eu acho que esse planejamento dessa relação terá que ser muito melhor feito, sob pena da gente realmente ter dificuldade de conseguir alcançar os resultados. Acho que a Anvisa tem peculiaridades ainda maiores, lembro uma momentânea, que eu estou vendo aparecer. A gente tem um corpo diretivo, a Anvisa tem um corpo diretivo quase que completamente novo, e hoje não estável, e que pode ser alterado a qualquer momento. Então, como lidar com isso? Então, você tem 3 diretores que, de fato, não têm o mandato constitucional garantido. Ou seja, como iniciar uma pauta, como iniciar um debate com pessoas que podem não ser diretor daqui a 2 meses, 3 meses, ou seja, isso é complicado para quem está planejando, fazendo um schedule de apresentação de dados técnicos, de preparação do próprio corpo técnico para uma decisão. E aí entra em outro ponto, na minha opinião. Esse corpo técnico ele precisa ser estimulado de uma maneira adequada. Então, os servidores públicos eles são estimulados de maneira diferente da iniciativa privada. Então, como perceber isso? Como alcançar esse resultado conseguindo transitar uma informação do setor privado para o setor público? Isso, na minha opinião, vai ser muito importante. Quem tiver essa habilidade pode sair dessa crise de uma maneira diferenciada. Outro ponto, e aí para ficar nesse degrau, é que nesse momento a gente está precisando e mostrando a todos uma responsabilidade sobre as decisões, Otávio. As decisões que nós estamos tomando hoje são praticamente decisões de vida. A sociedade está sendo imposto à sociedade uma decisão de não sair de casa, porque senão as pessoas vão morrer. E isso é um ponto que talvez a sociedade não tenha se apercebido no grau necessário antes de uma crise. E, para mim, isso é exatamente conectar a demanda individual com a demanda coletiva. O coletivo se sobressaiu hoje. As pessoas estão pensando mais nos outros. É preciso que a sociedade paulista compreenda a situação e não vá para a rua. Isso, para mim, Otávio, é exatamente a decisão do regulador. O regulador, ele não decide só para um, ele decide para reequilibrar ou para equilibrar o mercado inteiro. E ele precisa pensar no coletivo. Então, como o setor privado percebe isso, essa responsabilidade da decisão pública, e como ela garante essa responsabilização também no desenvolvimento dos seus produtos, no desenvolvimento dos seus processos, é extremamente importante. Eu acho que isso talvez seja um ponto que, para depois da crise, a gente leia completamente diferente. Você tocou aí num ponto importante, Renato, que a mudança na relação institucional com a agência, tanto do ponto de vista da diretoria quanto do ponto de vista técnico. Você acha que isso vai demorar um pouco ainda para que realmente ele tenha uma consolidação, digamos assim? Eu diria, do ponto de vista um pouco mais pessimista, você acha que esse ano isso não acontecerá? Não daria tempo para que as empresas e até o próprio cidadão estabeleçam uma nova relação com a agência num prazo tão curto, se a gente for ter como ponto de partida o momento que nós estamos vivendo até o final do ano, por exemplo. Isso é uma coisa que poderá acontecer somente a partir do ano que vem. Eu diria, Otávio, que é preciso a gente separar. A agência é muito grande, então os focos de atuação institucional são diferenciados. Eu acho difícil, se eu tivesse que falar, eu acho difícil você refazer toda uma relação quando você tem essas variáveis que a gente está discutindo e que a gente apresentou agora. Acho difícil. Tem quadros diretivos diferentes, você vai ter necessariamente, você tem um corpo técnico hoje que talvez pense um pouco diferente de como pensava antes, você vai ter a pressão do próprio pós-Covid, velocidade, como que eu defino o risco adequadamente, aceitação de risco, ou seja, toda essa mudança de ambiente vai gerar, na minha opinião, uma necessidade, primeiro, de muito trabalho. Eu acho que o segundo semestre vai ser um semestre de muito trabalho,
especialmente para os setores que não pararam nessa crise. Então, eu estou falando saúde, agro, alimentação, ou seja, são setores que, para mim, vai ter muito trabalho no segundo semestre. E esse trabalho, na minha opinião também, vai exigir uma diferente relação com o setor privado, do setor privado com o setor público, com certeza, com certeza. E acho difícil que isso aconteça numa velocidade de 2, 3 meses, um semestre. Quando que essa crise vai acabar? Em maio, junho? Então, nós estamos falando do segundo semestre inteiro. Acho que isso vai ter que ser transformado. Leandro, em que medida isso se dá no ambiente privado, dentro da ANS, em termos também de relacionamento institucional? Eu sei que tem uma diferença, né, de característica entre as duas agências, mas, de qualquer maneira, lá na ponta tem uma relação tanto entre as empresas quanto o cidadão, né? Eu pediria, Leandro, antes de você responder, o teu microfone está um pouquinho baixo, a gente não está conseguindo te ouvir direito. Se você pudesse aproximar um pouco mais do microfone, seria bom. Te agradeço. Tem um aspecto, Otávio, que vai se colocar aí nessa relação com os atores, que vai ser um desafio aí também para a ANS, que vai ser, de fato, olhar de forma mais integrada, né, a cadeia de valor de saúde. A ANS tem um mandato legal para a regulação das operadoras de plano de saúde, mas a cadeia de valor é muito maior. Então, essa crise, ela coloca isso em evidência, de que você não pode olhar só um pedaço da cadeia, mas sim tem que olhar a cadeia de valor como um todo. E, portanto, fazer uma reflexão e fazer também uma interação com os demais elos da cadeia de valor é fundamental para um processo regulatório mais robusto. Ou seja, conversar com a indústria farmacêutica, de equipamentos, laboratórios, hospitais, prestadores. Essa compreensão do setor, da cadeia de valor, do setor de saúde privado, né, e como a agência pode e deve interagir com todos os atores para fazer uma regulação cada vez melhor, é um desafio que se coloca aí. E eu diria que não só com outros atores da cadeia de valor, mas também com outros órgãos de governo, com a própria Anvisa, a agência pode se aproximar mais, né, para discutir, inclusive, medidas regulatórias que façam sentido para toda essa cadeia de valor, trocar mais informação, como também outros órgãos de governo, né, o Ministério da Economia, por exemplo, o Ministério da Saúde, para que haja, de fato, coerência nas políticas públicas que são adotadas nesse período. Em relação, por exemplo, a essa relação com o setor privado, né? Eu, inclusive, já te ouvi falando sobre as negociações que os planos de saúde estão tentando fazer com a ANS, muito em cima do impacto que a crise causou para este setor especificamente em relação, por exemplo, à inadimplência e outros temas, como, por exemplo, o acesso a um recurso que poderia ser liberado, desde que condicionado a algumas situações, como, por exemplo, atender a pacientes inadimplentes no meio desta crise. E, por outro lado, a indústria farmacêutica também preocupada com a questão da incorporação de novos medicamentos no rol de procedimentos da ANS. Você acredita que isso poderá atrasar ainda mais? Qual é o cenário que você desenha aí para essas duas situações, tanto dos planos quanto da indústria farmacêutica? Bom, a agência ofereceu aí a celebração de um termo de compromisso. O prazo se encerrou na semana passada, né, para operadoras que quisessem aderir. Apenas 9 operadoras se manifestaram pela adesão ao termo de compromisso. E
fazendo uma avaliação, né, não cabia, de fato, nesse momento, uma medida geral para o mercado, né? A onda aí do tsunami do Covid, ela bateu diferente em função do posicionamento estratégico de cada empresa, né? Então, algumas operadoras que possuem clientes em setores econômicos que estão mais afetados pela crise, obviamente, estão sofrendo um pouco mais. Então, não faz sentido tomar uma medida geral para o mercado, mas sim tratar caso a caso de quem está com problema. Ainda mais nesse momento em que eu comentei que há um lapso temporal significativo das informações e que o regulador deve buscar, então, informações de fontes alternativas para ter uma real percepção sobre a situação do mercado. Na pergunta específica sobre rol de procedimentos, é possível que haja, de fato, algum adiamento. Isso se deve essencialmente porque muitas das análises que foram demandadas acabaram sendo terceirizadas, né, para pesquisadores e centros acadêmicos, e a gente sabe que nesse momento da pandemia muitos pesquisadores estão, de fato, mergulhados e dedicados exatamente ao combate ao Covid, né? Então, é possível que alguns estudos, algumas análises sofram algum atraso em função desse direcionamento dos esforços de pesquisa e da ciência para o problema mais imediato. Mas veja bem, eu disse que é possível, não disse que é provável, tá? Ok, entrando um pouquinho numa questão mais específica de acesso, Renato, você acredita, por exemplo, que pode haver, em razão disso tudo que nós estamos vivendo, um atraso, por exemplo, no registro de medicamentos e outras consequências que poderiam eventualmente vir, por exemplo, importação de insumos, mudança na cadeia de fabricação? Que cenário você desenha em termos de acesso propriamente dito? O que você imagina que poderá acontecer num curto prazo? Bom, primeiro acho que esse é talvez o grande ponto da indústria farmacêutica e é também um grande ponto para a agência, ou seja, como dar acesso. Todos nós dizemos que a nossa finalidade não é só levar medicamento com qualidade, eficácia e segurança, mas é levar medicamento na hora certa para o paciente certo. Isso é, de certa maneira, o conceito de acesso. Então, para mim, ele é absolutamente fundamental. Eu gero, Otávio, para responder essa sua indagação, algumas outras perguntas, assim. Como, por exemplo, a ideia de fabricar em qualquer parte do mundo para levar para qualquer outro lugar, ela ainda sobrevive? Eu tenho dúvida se isso vai valer para tudo. E por que isso? Porque nós estamos vendo hoje, por exemplo, num período de pandemia, uma grande dificuldade de logística mesmo, de transporte de produtos. Claro, essa situação perdurará? Provavelmente não, mas será que o frete será o mesmo? A indústria da aviação civil, aí, o setor de aviação civil está sendo altamente afetado. Alguns dados que nós fomos buscar mostram que a perspectiva é que até o final do ano se retome aí cerca de 50% da frota mundial. O que significa isso em termos de frete? O frete vai aumentar? Esse setor não é um setor regulado no preço, como nós temos na saúde. Então, significa dizer que a oferta, a lei da oferta e da procura, ela vai se sobressair. O Leandro está aí depois como economista para claramente comprovar isso. Ou seja, se você não tem aviões para transportar produtos para todos os lugares do mundo, ou esse slot de carga está ficando mais difícil, esse preço vai aumentar. E quanto isso custa para o medicamento? Se esse medicamento tem um preço regulado, você vai poder colocar esse preço, esse incremento de preço no produto? Outra pergunta, como favorecer o desenvolvimento das indústrias nos seus países? Isso é um ponto bastante relevante. A gente já discutiu aqui no Brasil PDPs, nós discutimos desenvolvimento da indústria nacional, como fazer transferência de tecnologia, como o Brasil absorver tecnologia de outros países. Eu dou um exemplo aqui também.
para isso? Essa pergunta sobrevive e quanto dela vai ser importante? Será que nós teríamos a Fiocruz? Será que nós teríamos o Butantan fazendo o que eles estão fazendo no período de Covid se não tivéssemos induzido bastante a biotecnologia no Brasil alguns anos atrás? Esse é um ponto, ou seja, o mundo está se desenvolvendo para questionar isso também. Como tratar a saúde da melhor maneira, mas observando as peculiaridades de cada nação? Eu acho que isso também está sendo colocado. A crise está mostrando que não é tudo igual. O Leandro tem uma frase boa, eu vi ela sendo repetida um dia desse num jornal, nós não estamos na mesma tempestade, né, Leandro? A gente está em barcos diferentes, em situações diferentes. Eu estou fazendo a minha leitura. Então, será que cada nação hoje está respondendo igualmente ao Covid? Não. E isso não é porque nós somos diferentes em termos da doença, do próprio vírus. É porque nós temos situações de países diferentes. Então, acho que para acesso isso será também muito importante questionar. A saúde é igual em todos os lugares? Eu acho que essa é a pergunta que sobrevive. Como é que nós vamos dar acesso se nós não sabemos o que é saúde para cada um? Qual é a primeira necessidade? Como que nós vamos conhecer esse paciente? Como que nós vamos levar para ele o produto que ele quer naquele momento? A tecnologia vai vir aí. Nós tratamos todos os diabéticos do Brasil? Ou seja, essa é uma pergunta e nós pagamos caro depois. Então, e aqui o Leandro também falou isso rapidamente, veja que eu não estou falando de doença, eu estou falando de saúde. É diferente, a gente precisa concatenar melhor um projeto de atendimento ao paciente para levar para ele saúde. Eu dou mais um exemplo de acesso, mais um ponto para acesso. Todos nós lembramos da incorporação do Inspirasa, e isso é fundamental. A gente discutiu, foi para a Câmara dos Deputados, foi para o Senado, uma pressão popular para a incorporação de um produto. A minha pergunta, Otávio, que gerou, e não, aí já não é mais pergunta, é uma observação, por que naquele projeto não tinha o orçamento de onde pagaria, de onde se tiraria os recursos para pagar o Inspirasa? Simplesmente se coloca no Ministério da Saúde mais um produto, mais uma responsabilidade, ou seja, e a gente vai fazer isso sempre no débito, porque o orçamento é feito no ano anterior. Então, se eu incorporar qualquer coisa hoje, ele já está no débito do ano anterior. Então, é preciso que a sociedade comece a conectar isso. E aqui eu observo que as decisões de acesso, elas precisam ser melhor conectadas a muitas outras variáveis. Então, variáveis de orçamento, variáveis de registro, tempo de registro, variáveis de necessidade do paciente. E quem não ver isso, Otávio, na minha opinião, pode patinar. E patinar numa hora onde as disputas por recursos vão estar extremamente vorazes. Vamos lembrar aí que, pelos dados que nós estamos lendo, nós estamos falando de um déficit da ordem de 500 a 600 bilhões. Ou seja, a saúde vai continuar precisando de dinheiro. De onde? Como fazer o meu produto conseguir ter vez nesse processo de grande disputa é a pergunta. Leandro, você foi citado aí pelo Renato, e aproveitando um pouco a citação e ao mesmo tempo a sua própria frase, o setor privado e o setor público, em termos de saúde pública, estão no mesmo barco? Olha, nessa discussão de acesso, eu acho que é importante separar uma discussão de curto prazo e uma discussão de médio e longo prazo. Tá? Então, no curto prazo, o que a gente tem percebido são, de fato, algumas iniciativas para dar acesso, mas que, por vezes, se mostram falhas do ponto de vista de comunicação. Por exemplo, a gente avançou na questão da telemedicina, mas a minha operadora de plano de saúde, por exemplo, não me avisou que ela tem consulta e atendimento via telemedicina. Eu consegui descobrir entrando no site e lá num cantinho lá consegui achar que tinha informação sobre que tinha atendimento de telemedicina. Ao contrário
e outras operadoras que fizeram questão de anunciar. No atendimento lá na ponta, para quem está com um problema, a cadeia de valor atual, né, do setor de saúde está com problemas em relação aos hospitais. Eles se tiram primeiro o efeito da crise, o efeito econômico da crise, né? Então, será que está tendo um financiamento lá na ponta dos hospitais de uma forma adequada? O setor público, por exemplo, trabalhou essa questão um pouco melhor. Nas informações que eu tive, foi feito, inclusive, uma média, um cálculo de média do que era pago anteriormente para não ter uma redução tão abrupta assim na receita de hospitais por conta da redução dos procedimentos eletivos que ocorreu nas semanas que antecederam aí esse aumento do impacto do coronavírus. No setor privado, apenas algumas poucas operadoras tiveram iniciativas similares de tentar manter, né, a receita e não impactar sobremaneira alguns hospitais que tiveram uma redução significativa no seu fluxo de pacientes de procedimentos seletivos. E no caso do tratamento de doentes crônicos, etc., né, me preocupa também, no curto prazo, esse acesso, né, que foi reduzido, né, o impacto no médio e longo prazo do tratamento desses doentes crônicos, no diagnóstico e no início, portanto, do tratamento. Então, em termos de acesso, no curto prazo, digamos assim, esses seriam os pontos de preocupação e nesse olhar de público-privado. No médio e longo prazo, né, que eu acho que vamos ter aí um desafio interessante, que é de olhar de fato quem é que está entregando acesso, né? E olhar um olhar mais detido sobre o nível de utilização, né? O que eu quero dizer? Qual é o gasto per capita para tratamento de determinadas doenças? Talvez, olhando para o futuro, para médio e longo prazo, essa discussão de acesso vai caminhar para isso, né? Quem é que efetivamente está entregando lá na ponta, e talvez o regulador possa ter esse olhar sobre quem é que está entregando lá na ponta. Nós estamos recebendo aqui as primeiras perguntas, vamos passar então a participação dos nossos internautas. Eu tenho aqui a pergunta do Carlos Gouveia, dirigida ao Renato, que é sobre uma decisão bem recente. Como você vê, Renato, a extensão da execução de testes rápidos em farmácias? Será que estaremos finalmente integrando esses estabelecimentos de saúde ao sistema, levando acesso ao que ele coloca aqui, entre aspas, seres invisíveis, como profissionais habilitados? Bom, boa pergunta, obrigado, Carlos Gouveia, aí, um colega do setor de diagnóstico. Eu acho que a decisão da agência de ontem, eu falei isso já, é uma decisão que tenta alcançar o maior número de pessoas. A gente estava falando de acesso. Acesso também é diagnóstico, também é a gente perceber rapidamente como há um movimento da sociedade, como há um movimento do paciente. Eu acho que o teste rápido em farmácias, ele pode sim trazer um dado de saúde e epidemiológico muito relevante para o Brasil. O que eu estou fazendo questão de frisar é que esse teste não substitui os testes laboratoriais, os testes de confirmação, os testes de saúde. Para diagnóstico, eles devem ser os testes RT-PCR. O que se pode fazer é conseguir avaliar na população sadia o movimento do COVID. E aí eu vou fazer uma tradução ou uma extensão, Otávio. Esse é um ponto bastante relevante para a saúde pública brasileira e para a saúde privada também. Como que eu leio não só o doente, porque nós estamos acostumados a acompanhar a vida do doente, aquele que a gente já tem o diagnóstico, aquele que já usa medicamento, e aí nós fazemos nossos cálculos com base nisso ou extensão para outros.
O Brasil precisa desenvolver melhor as ferramentas de estudo, de avaliação do cidadão normal, do cidadão que ainda não sofre uma doença, para prever o que vai acontecer. Como é que eu estabeleço orçamentos? Como é que eu estabeleço quais vão ser os produtos que vão ser incorporados no ano que vem? Eu preciso conhecer a população desse ano, eu preciso conhecer a população dos anos passados. Então, os testes rápidos eles servem um pouco para isso também. Para a gente diagnosticar na população sadia como está havendo o movimento da doença. E eu posso me utilizar de outros testes rápidos, esse é só COVID, mas eu posso me utilizar de outros testes rápidos para que isso, de fato, para que a sociedade conheça melhor o desenvolvimento de várias doenças. Ou seja, nós testamos os diabéticos no Brasil, nós conseguimos acompanhar todas as pessoas que têm problema de sobre açúcar ou baixo açúcar, nós sobrepeso, ou seja, como é que a gente pega essas pessoas antes de problemas mais graves. Esse vai ser um ponto, na minha opinião, relevante para você aumentar o acesso. Numa disputa de recurso, você precisa diminuir custos mais altos para você alcançar custos mais baixos, que são muito eficientes. Nós que somos dessa área sabemos disso. A atenção primária ela é muito importante. Como é que eu reforço essa atenção primária para eu diminuir um custo mais alto lá na frente e aí sim eu massificar ou ampliar o acesso para a população brasileira. Veja que nós estamos falando de saúde. Isso não é só acesso a medicamento, é acesso à saúde. E eu posso fazer isso de maneira melhor. Acho que a TI vai vir também muito forte, a tecnologia da informação vai vir muito forte, a leitura de dados, conhecimento do paciente, para que a gente consiga diminuir alguns custos ou dificultar o mau gasto de recurso, reduzir o mau gasto de recurso, para que a gente tenha, de fato, eficiência no atendimento ao cidadão e ao paciente. A próxima pergunta é para o Leandro, vem do Marcos Costa. De forma técnica e prudencial, em seu entender, por que ocorreu somente o ingresso de 9 operadoras no termo de compromisso quanto à liberação dos ativos garantidores? Eu acho que você já comentou sobre isso, inclusive, Leandro. Bom, essencialmente porque a onda bateu diferente para cada operadora, né? Então, se fazia sentido apenas para um conjunto restrito delas, nesse momento, fazer o uso do expediente e assinar o termo de compromisso com a ANS, porque, do ponto de vista de posicionamento estratégico, valia a pena para elas fazerem isso. O que a gente viu também foi um discurso mais no sentido de ter uma medida geral da agência para todo o mercado de saúde, que eu, particularmente, esse discurso vindo do mercado regulado, o que, de novo, não faz sentido, né? Porque a onda bate diferente dependendo de onde é que você está. Deve ser tratado, de fato, caso a caso, para quem tem, de fato, problema, ser tratado o assunto. Não dá para ter certeza de como está a posição hoje, mas no terceiro trimestre do ano passado, que é o último dado econômico-financeiro que tem disponível, por exemplo, as operadoras tinham um montante total de ativos livres na ordem de 40 bilhões. Né? A liberação da movimentação daria algo em torno da ordem de 10 bi. Né? Como houve uma redução de utilização de procedimentos seletivos aí desde o final de março até começo de abril, né? E a crise está trazendo, na verdade, maior utilização e maior impacto do ponto de vista até econômico, mais agora, né? Mais nessa última semana para cá, é bem possível que o mercado como um todo tenha disponibilidade de recursos e que, portanto, não faria sentido, nesse momento, uma liberação geral. Mais uma vez, né, o regulador, em alguma medida, ele está navegando no escuro com dados muito defasados e precisa buscar fontes alternativas de informação
para tomar suas decisões. Então, é razoável esperar que ele seja conservador nesse momento, até porque a gente sabe que, passada a crise, vão vir todos os órgãos de controle, né, TCU, CGU, etc., perguntar o que foi feito, com base em que dado, em que informação, e, portanto, há que se tratar, na verdade, no caso a caso, nesse momento. Bom, em termos ainda de acesso, falando um pouco mais sobre a relação institucional entre os agentes, como vocês imaginam, eu posso começar com o Renato, a relação institucional em termos de pagamento, como é que será essa relação com o agente pagador? Haverá uma nova dinâmica, Renato, você acredita nisso? Sim, Otávio, eu também acho que vai ter uma nova dinâmica, sim, essas novas ferramentas, essas novas formas de pagamento serão executadas, mas eu gostaria também de discutir um ponto antes, um pouco, que penso que a discussão com a parte privada e pública sobre orçamentos deve ser ampliado, tá? A gente olha muito, e eu vi ao longo do tempo essa discussão sendo feita muito setor privado, Ministério da Saúde disputando um recurso que é grande, o orçamento do Ministério da Saúde é muito grande, e aqui uma observação também, é importante que nesse período a gente observe de onde está saindo os gastos de saúde. Então, as empresas que vão precisar de recursos no segundo semestre, precisam saber se o orçamento da saúde hoje, do Ministério da Saúde, nas suas diversas contas, estão sendo envolvidas na pandemia, sob pena de chegar lá no segundo semestre e não ter recurso. Então, esse acompanhamento precisa ser feito hoje, para que se garanta que o orçamento do Covid não seja consumido ou não consuma os orçamentos de outros tratamentos. Então, é importante que isso fique reservado. E nessa discussão, precisa se ampliar, como eu disse no Inspirasa, como que eu faço o recurso chegar no Ministério da Saúde já direcionado para determinada terapia? Isso precisa ser feito, isso acontece em outros orçamentos, isso acontece em outros setores. É que o orçamento da saúde passa uma impressão que é muito grande, e essa disputa se dá no locus Ministério da Saúde. Mas será que à medida em que a gente converte disputas de acesso no parlamento, na sociedade, movimentamos diversas pautas para que determinados produtos passem a ser atendidos pelo SUS, como você gera esse recurso? Essa disputa, na minha opinião, ela é tardia quando ela é no Ministério da Saúde. Ela precisa ser, de certa maneira, antecipada, para que a gente consiga já reservar o recurso. Cada vez mais, o Leandro, que foi gestor público e trabalhou no público como eu, sabe que os orçamentos vêm quase todos carimbados, eles vêm quase todos prontos para se dizer onde se vai gastar. E será que nós estamos fazendo isso adequadamente? Eu acho que não. Então, acho que esse acesso, esse pagamento se modificará, responsabilidade em quem apresenta um novo produto, ou seja, quanto mais radical for essa apresentação desse novo produto, talvez mais se exija uma responsabilidade no pagamento desse processo. E responsabilidade pode ser, como a gente já viu, alguns modelos contratuais, por exemplo, de divisão de responsabilidade, ou seja, isso tudo precisa ser bem estabelecido. A Covid veio e talvez tenha dado um stop, uma parada em alguns pontos que estavam sendo discutidos no Ministério, mas a Covid vai passar. Crises vêm e crises passam. E o que a gente vai precisar depois é saber qual foi o legado que se deixou dessa crise, quais foram os aprendizados que nós tiramos e mais, o que nós vamos fazer depois, porque os problemas do dia a dia, eles continuarão se a gente não os resolver. Então, acho que essa discussão precisa ser ampliada um pouco. Essa é a minha, digamos assim, a minha mensagem maior assim, para esse ponto de acesso em relação ao orçamento. Leandro, do ponto de vista privado, como é que você vê essa nova dinâmica partindo da tese do Renato? Concordo com o ponto do Renato, que falta esse olhar mais ampliado em termos de acesso, e volto a abordar meu ponto em relação ao setor privado. Acho que é preciso que não apenas o regulador, mas, na verdade, a sociedade como um todo, consiga enxergar melhor quem é que está entregando, de fato, o acesso, né?
E, para isso, é preciso olhar o que está acontecendo na cadeia de valor como um todo, né? Existem alguns modelos de negócio que, inclusive, fazem sucesso, né, no mercado financeiro, mas é só a geração de caixa ou está tendo entrega de resultado em saúde? É só EBITDA ou está tendo, de fato, acesso adequado, num tempo correto, em termos de necessidade da população, dos beneficiários, né? Esse olhar sobre a entrega de resultado em saúde é algo que está faltando, né? E é algo que eu acredito que provavelmente a gente vai precisar caminhar no pós-Covid. Essa é uma discussão que eu comecei a provocar dentro da agência, que é a discussão de valor em saúde, né? Como é que, de fato, a gente consegue enxergar quem é que entrega valor em saúde para os beneficiários, né? E, nesse sentido, é que é importante ver o que está sendo entregue em termos de acesso. E essa é uma discussão que não precisa ficar etérea, né? Você consegue fazer análises em cima disso. Qual o resultado em saúde que está sendo entregue para determinada população? Como é que está sendo o acesso a tratamentos oncológicos da população, dos beneficiários de plano de saúde de determinada operadora? Comparar isso, comparar o desempenho entre elas, né? A regulação da saúde suplementar, no seu início, ela se voltou muito para os processos de trabalho das operadoras, né? E fazia sentido, né? Porque o mercado já existia antes da regulação. Então, era preciso entender os processos de trabalho das operadoras e monitorar como elas se desempenhavam em relação a esses processos. Mas eu digo que há um desafio que é ir além de olhar processos e começar a olhar também resultado em saúde. E é absolutamente ligado esse assunto de resultado em saúde ao tema acesso. Então, é um desafio não só para o regulador, mas para a sociedade, começar a discutir um pouco mais isso. Qual o resultado em saúde que está sendo entregue e como é que está sendo, portanto, o acesso dos beneficiários a um tempo adequado para os tratamentos que precisam ser feitos. Tem aqui uma outra pergunta dirigida aos dois. Como vocês dois enxergam a questão da ética e compliance em momentos de crise, como esse que vivemos, diante de tantas flexibilizações dos processos acelerados? Inclusive se considerando que a lei de licitações tem sido usada com frequência, não tem sido usada com frequência como se espera. Se você quiser, Renato, pode começar. Bom, eu acho que não existe meio compliance, meio policy, meio ética. O que a gente precisa pensar é que se todos esses conceitos, Otávio, eles estão estabelecidos de acordo com o momento que se vive. Usar a lei de licitação agora, por exemplo, como foi o apresentado, seria pelo menos adiar decisões por talvez, se fosse muito rápido um processo desse, por 3 meses, ou seja, é não atender o cidadão. Então a gente também precisa pensar que policy, que compliance, não é não atender, não é seguir os procedimentos a ponto de você inviabilizar o acesso, não. É você dar o acesso com procedimentos que garantam as boas práticas dessa relação. Eu falei inicialmente na reunião, ou seja, é comum gestor falar para o WhatsApp com o setor privado? Não. Falar por Zoom, falar por ferramentas eletrônicas? Não, mas talvez esse seja o ponto relevante nesse momento. E a diferença é como que você traduz essa conversa para dentro da decisão pública, como você traduz essa conversa para dentro do processo de compra. Ou seja, isso é que é importante. E tem ferramentas para você fazer isso. Essa reunião pode ser gravada e a pública ficará. Se eu converso com o gestor público, do lado de cá, eu relato para o meu time de compliance, meu time de policy, para saber o que está acontecendo. Isso deve ser feito do lado de dentro do setor público também. Não tem problema nenhum. Imagina,
E-mail a gente usa todos os dias hoje. Talvez seja a melhor prova que você tem de fazer uma boa relação. Está tudo escrito, está tudo no e-mail. Abre o ID do e-mail e você consegue ver todo o rastreamento de uma mensagem. Então, eu não vejo isso como problema, eu vejo isso como transformação. Esse momento exigiu da gente uma transformação e mais, eu acho que esse momento ficará em alguns aspectos muito solidificados por pós-Covid. Ou seja, não tem problema nenhum a gente fazer esse tipo de atuação. Mostra que o serviço público e o setor privado podem avançar em decisões muito mais fáceis, muito mais leves do que esse compliance pesado que às vezes nos exigem. Não é isso que define, na minha opinião, uma boa relação de compliance ou não. Leandro, como é que você vê isso? Eu acho que o Renato tangibilizou muito bem, com exemplos, o que eu estava dizendo de formas alternativas de buscar informação para embasar o processo decisório. É exatamente isso. Você consegue fazer reuniões, gravar reuniões públicas, né, torná-las públicas, isso ficar registrado no teu processo decisório, né. Agora, eu aproveito a questão sobre compliance para ir um pouco além desse conceito, né, que tem tudo a ver com integridade, né, e tem muito a ver também com reputação, né. Eu acho que nesse momento de crise é um momento importante para solidificar também reputações, né. E é um grande laboratório, digamos assim, para a sociedade ver e observar quem é que de fato está preocupado em dar acesso, quem é que de fato está preocupado em entregar soluções em saúde, quem é que de fato está preocupado em ah, na atenção à saúde ao beneficiário e não apenas com a sua situação de caixa, né. Então, nesse momento de crise, além desse aspecto básico em termos de compliance, é interessante também a gente ver esse laboratório, né, acontecendo, para que a gente consiga enxergar quem é que, de fato, consegue reforçar sua reputação ou criar sua reputação de cuidado em saúde adequado. Chegando ao final do nosso encontro, eu queria apenas que vocês fizessem rapidamente uma consideração a respeito de um futuro breve. Como, na opinião de vocês, tanto em termos de saúde pública, né, e obviamente das agências, tanto em termos de mercado privado, como nós vamos sair dessa crise? Mais fracos ou mais fortalecidos? Renato, por favor. Bom, eu tenho certeza que mais fortalecidos. Eu acho que as crises fazem a gente pensar diferente, fazem a gente se desafiar. É a crise que faz a gente olhar problemas, ver problemas na vida real, e esses problemas é que vão nos dar a oportunidade de resolução. E essa resolução, esse caminho, Otávio, para mim, talvez tenha algo bastante importante. Eu vi recentemente um webinar também, a gente não tinha oportunidade de fazer isso sem a crise, né? Parece que está todo mundo em um webinar. O Nizam Guanais explicando que esse é exatamente o caminho da esperança. A crise e o caminho de resolução de uma crise, ele é o caminho da esperança. Senão ninguém estava fazendo o que nós estamos fazendo hoje. Ninguém estaria se esforçando tanto para achar uma vacina, ninguém estaria se esforçando tanto para trazer EPI para o Brasil, ninguém estaria se esforçando tanto para conversar com os players adequadamente. Ou seja, esse é o caminho que eu acredito. Então, sem dúvida nenhuma, minha opinião, a gente vai sair muito mais forte, com grandes desafios, claro, com grandes transformações, mas que restará, depois desse prazo de adequação, uma total transformação, na minha opinião, para o positivo. Leandro. Eu não gosto daquela frase crise traz oportunidade. Eu acho que crise traz problemas. A questão é como você lida com esses problemas de forma adequada a
tanto à sua reputação como aos seus clientes e fornecedores. Agora, o setor, concordo com o Renato, o setor de saúde como um todo, ele tem muita chance de sair fortalecido dessa crise. A sociedade vai olhar de um jeito diferente para o setor de saúde no pós-crise. A sua importância relativa para a sociedade aumenta. Isso também, obviamente, atrai investimentos, atrai recursos. E, obviamente, dentro da cadeia de valor de saúde, né, aqueles que se cuidarem, né, para preservar ou reforçar boas reputações, obviamente vão sair melhores. Agora, não tenho dúvida de que o setor de saúde como um todo vai sair mais relevante após essa crise. E se Deus quiser, ela vai passar rápido. Preciso ter muita serenidade nesse momento, sabedoria para lidar com as dificuldades e também coragem, né, para enfrentar os desafios. E a gente vai passar por essa crise, se Deus quiser, de forma mais rápida e com o menor impacto possível. Ok, estamos encerrando então o nosso encontro de hoje. Eu quero agradecer a presença do Renato Porto e do Leandro Fonseca. Obrigado pelo tempo de vocês, obrigado pela disposição de estar com a gente discutindo esse tema tão importante. Quero agradecer também as perguntas que nos foram enviadas como meio de participação desse debate tão importante. Obrigado a todos e até a próxima. Obrigado.